Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de luz que o Evangelho de Jesus traz a todos nós, a humanidade da Terra, e buscarmos nutrir-nos da verdade, saciar as nossas necessidades neste manancial de amor, roteiro de luz que ilumina os nossos caminhos na terra. Jesus, amado Mestre, se conosco, Senhor, derrama sobre nós as sublimes vibrações da vossa misericórdia e dá que possamos vibrar paz, entendimento e fraternidade entre os povos da terra, filhos de Deus que nos reconhecemos ser, irmãos em humanidade, a caminho da perfeição. Aqui estamos, Senhor, pedindo-te amparo e proteção ao nosso momento, para que, fortalecidos pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, possamos iniciar as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. As aflições terrenas são a evidência das nossas imperfeições e do nosso estado ainda de ignorância em relação à experiência das leis de Deus. Hoje nós vamos iniciar um outro item, que é a melancolia. Não é uma palavra usual hoje em dia, mas nós vamos traduzir no entendimento de hoje como seria para nós, né? O tom melancólico do humor é um tom muito entristecido, que resvala entre o desistir, o desanimar, transita nesse estado de humor. E nós vamos ver então o que o Evangelho diz para nós a respeito dessa melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se externua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Vamos mergulhar o nosso pensamento nesse entendimento, fazendo uma pequena diferença de que melancolia não é depressão. Porque a melancolia, ela traz o veio da tristeza, do abatimento, do desencorajamento, da apatia, né? Esse é o tom da melancolia. Mas a depressão, o veio, né? A linha de mais predominante no estado de humor depressivo não é a tristeza, como muitos pensam, é a raiva. Então, a depressão não tem nada a ver com tristeza, tem a ver com raiva. E a tristeza é um abatimento que o espírito sofre por motivos dos mais variados que ao longo desses evangelhos nós vamos tentando trazer.
Quando nós vamos reencarnar, nós estamos envolvidos em expectativas, em esperança de que os nossos tormentos, nos quais nos debatíamos no mundo espiritual, serão sanados à medida em que esse plano divino, chamado planejamento reencarnatório, for sendo cumprido. Eu vou me libertando, resolvendo as minhas questões pendentes. Aqui chegando, muitas vezes nós vamos nos sentir enfraquecidos para os embates. Por que vamos nos sentir enfraquecidos para os embates? Porque estava previsto nesse planejamento que nós fôssemos angariando recursos durante esse período, que nós fôssemos adquirindo habilidades durante esse período, que nós fôssemos tendo uma ficha de trabalho no bem profundamente estruturada. Foi-nos pedido que tivéssemos renúncias de toda natureza e de toda sorte, e que desenvolvêssemos a fé não como um conceito de crença, mas como experiências de testemunhos pessoais. Aí sim, nós não teríamos tristeza, tampouco melancolia. Teríamos o quê? Teríamos gratidão. Seríamos um espírito pleno de gratidão, apesar da dor. A gratidão a tudo que a vida tem nos oferecido, as oportunidades que chegaram e que eu muitas vezes nem vi que eram oportunidades e declinei. Enfim, nós precisamos fazer essa avaliação íntima para nós entendermos que por que um espírito estaria amargurado, que ele fala da amargura. Por que um espírito estaria entristecido? Esses estados vibratórios das nossas emoções, eles são pertinentes ao nosso primarismo, ou seja, nós somos espíritos ainda inconformados, por exemplo, indignados, não aceitamos aquilo que é um bem para nós. Isso vai depauperando as nossas forças, porque a melancolia, ela é um sintoma de uma tibiez, de uma coisa frágil, onde o espírito vai perdendo o fluido vital. Ele vai ficando simbolicamente desmilinguido, ele vai ficando depauperado. Por onde estão vazando essas energias sãs? Pelos canais emocionais da revolta, da insatisfação, da ignorância quanto a quem somos e do que precisamos. Mais isso ainda. Ignoramos quem somos e o que precisamos. Porque se nós soubéssemos verdadeiramente quem somos, estaríamos gratificados por aquilo que precisamos passar, porque é justo e porque é meritório. Essa é a compreensão. A melancolia não se trata com um paliativo da consolação, levando o espírito a um conformismo, mas sim levar o espírito a perceber-se, primeiro, para aceitar a injunção reencarnatória como um bem na sua vida. É bem diferente as situações. Mas nós vamos buscar sempre paliativos de consolação. E não falar, olha, mas então, por que mesmo que eu preciso estar passando por isso? Qual a necessidade que eu trago que, se não fosse passar por isso, eu não teria superações? Eu não fortaleceria minha fé? Então, é diferente de quando alguém reencarna de um ambiente espiritual superior ao da Terra, porque temos esses espíritos, não é? Os espíritos que reencarnam no planeta e que vieram de regiões espirituais muito superiores à nossa, eles têm uma nostalgia de um lugar melhor que já viveram. É uma nostalgia como uma saudade, que não é um tom de tristeza, mas é um tom nostálgico, de saudade de algum lugar melhor. Quando os espíritos foram exilados do sistema de Capela para povoar o planeta Terra,
eles estiveram num ambiente superior, mas não souberam aproveitar moralmente, que é o mesmo que está acontecendo agora na Terra. Nós estamos entrando num período de regeneração e muitos espíritos ficarão incompatíveis com esse ambiente. Mas um dia nós fomos incompatíveis com outro planeta, e onde a evolução era muito superior à da Terra, e ainda é. E quando nós viemos, nós trouxemos nas nossas memórias a nostalgia de um lugar muito agradável. Diz Emmanuel que a lenda do paraíso perdido se deu em face do êxodo, do exílio dos espíritos de outros planetas, e que ficavam então naquela lembrança vaga de que havia um paraíso, de que havia um lugar mais agradável, e sofriam porque não souberam aproveitar o momento em que estavam lá. Então, a lenda do paraíso perdido, que isso é um campo mental daqueles que escreveram, né, as escrituras, significando que essa era uma melancolia, era uma esperança de logo voltar para o seu ambiente espiritual. Não é a realidade da maioria de nós hoje, que estamos melancólicos pelo quê? Aspiramos à felicidade? Para que está escrito, é o vosso espírito que aspira à felicidade. Nós precisamos aspirar à felicidade, desejar ardentemente a verdadeira felicidade possível na Terra, porque isso nos dá alegria de viver, nos engrandece como espíritos, nos satisfaz. Isso abastece os nossos sentimentos mais elevados. E o que nós precisamos, então, viver para ser feliz? O que aspiramos para a nossa felicidade? Em cada fase existencial, há uma questão que nos apraz, que nos traz alegria de viver. Então, na infância, o que mais faz a criança feliz não é brincar necessariamente. Parece que é, né? Mas não é. É ela se nutrir das vibrações afetivas dos seus familiares. É isso que dá robustez. A criança tem uma saúde interna muito especial porque ela está sendo nutrida de elementos afetivos, de uma razão condutora da sua vida. Ela se sente protegida, ela se sente bem encaminhada, ela sente segurança de que o plano reencarnatório dela vai dar certo. Quando nós chegamos na adolescência, o que nos faz feliz? Descobrir a vida, sentir a nossa capacidade de exploração do mundo, do ambiente, da nossa contribuição, do que é significado para nós. As coisas que têm significado na nossa vida são os planos profissionais, são os planos de casamento e filhos. É isso que dá a verdadeira alegria para o espírito na juventude, no início da vida adulta. Só que até a vida adulta, nós já teremos que ter tido um alimento espiritual que nos garanta o testemunho de fé. Na vida adulta, que o planejamento reencarnatório vai se desenvolver mais propriamente e que as dificuldades vão surgir, benditas sejam essas dificuldades que eu criei para mim mesma, para que elas sejam instrumentos da minha alegria de viver. Porque a alegria de viver está diretamente relacionada à consciência pacificada. Olha, se eu trago um tormento, eu não vou ter alegria de viver. Se eu fujo das minhas responsabilidades, eu não vou ter alegria de viver. Se eu não perdoo aqueles que estão no meu caminho, eu não tenho alegria de viver. E são nesses desafios que a alegria do espírito verdadeiramente está relacionada à gratidão que ele tem por tudo que a vida lhe oferece. Não há felicidade maior do que a gratidão a Deus pelo que a vida nos oferece. Por isso que o verdadeiro cristão é um espírito sempre alegre, alegria cristã. Porque esse tipo de abatimento não
não entra na sintonia dos espíritos fortalecidos na fé. Então, essa questão da melancolia, nós vamos devagar, né, entrando nesse entendimento, porque o corpo não é uma prisão. O corpo é uma bênção divina para viabilizar o roteiro iluminativo chamado planejamento reencarnatório. Então, Emmanuel diz para nós que o corpo é um templo onde o espírito está albergado temporariamente. É instrumento do nosso ser. Então, nós precisamos desconfigurar da nossa mente que o corpo é uma prisão, para um corpo que é instrumento, que é diferente. Quanto mais espiritualizado for o espírito, mais tênue é a ligação do perispírito com o corpo físico e mais liberdade espiritual aquele ser constrói. A liberdade de sair e vir desse corpo, de expandir as suas energias perispiríticas através dos seus afetos verdadeiros, trazendo para ele uma gratificação, uma recompensa muito grande. Então, mesmo que a gente tenha deixado no mundo espiritual pessoas que amávamos muito e que, portanto, essa nostalgia ela é natural, mas ela não chega a ser uma tristeza que nos enfermiza. É apenas uma saudade. Mas espiritualizados, quem do mundo espiritual que eu deixei, eu não posso estar com ele? Posso estar com todos. Não há solução de continuidade entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Então, isso não seria motivo, né? Se nós viemos de alguma colônia espiritual melhor do que a ambientação que nós temos que nutrir isso como uma esperança de regresso. Aquele ambiente é a minha esperança de regresso. E mais ainda, o que nós estamos construindo nessa existência é que vai dar para nós um ambiente melhor do que este quando chegarmos ao mundo espiritual. Então vamos refletindo. Que bom, amigos, que nós somos esses espíritos necessitados do Evangelho, necessitados de interagir com as lições de Jesus, de aprender, de nos felicitar. E com isso vamos nos nutrindo da verdade que nos robustece. Então, a melancolia, que é um estado importante para nós refletirmos, é uma tristeza, né? Quantas vezes uma tristeza nos abate? Isso é muito comum para todos nós em humanidade, nos entristecermos. Então, nós temos a tristeza e temos a alegria. O que é a alegria? O que traz a verdadeira alegria para o espírito? A verdadeira alegria, sem nenhuma sombra de dúvida, é quando nós vamos percebendo que estamos num ritmo constante em direção à nossa perfeição. E como que a gente adquire esse ritmo? Através das experiências. Então, quando nós vamos nos tornando experientes, vamos nos felicitando, uma verdadeira alegria vai compondo o ser espiritual que nós somos. Então, quando a gente olha uma situação e fala assim, não, eu sou experiente nisso, o que a gente sente? Profunda alegria. A alegria da experiência. Porque a experiência nos aproxima cada vez mais da destinação última, que é a perfeição. Então, é muito importante nós entendermos isso.
quando nós estamos aprendendo algo novo e a gente fala, nossa, que maravilha, eu não sabia ontem e hoje eu sei. Aquilo acende uma luz, uma chama. A alegria da aquisição da experiência. E a tristeza? Quando nós recusamos a adquirir a experiência. Porque perdas, em geral, perdas são experiências. Há espíritos altamente experientes em perdas. Altamente experientes. Eles perdem e mantêm o bom ânimo. Por quê? Um dia a experiência veio e o espírito entrou em contato com aquilo, absorveu, entendeu, metabolizou, aceitou, compreendeu aquela necessidade e se tornou um espírito experiente. Todo aprendizado ele vem acompanhado de uma certa dor, de um certo alvoroço, de um certo movimento da alma, porque chega uma situação que você nunca viu, não sabe lidar, aquilo causa um constrangimento, causa uma dificuldade, um entristecimento, mas tudo isso é passageiro, porque temos que nos tornar espíritos. Quando a Célia falou, o cristão é um espírito alegre, é porque ele aprendeu que tudo que ele vive, tudo é oportunidade extraordinária de aquisição de experiência. Então, a mesma alegria que nós temos de adquirir a experiência em situações esfuziantes deve ser a mesma alegria de adquirir experiência em momentos que perdemos alguma coisa. Pensamos perder. Porque o espírito não perde nada, né? O que o espírito perde? O espírito não perde nada. Ele só ganha. Não tem como perder. O espírito está sempre fazendo aquisições. Então, vamos imaginar assim. Às vezes, uma pessoa casa, tem filhos. Todos nós vivemos isso. Nós temos família, temos pais, temos mães, temos irmãos, né? A gente vive essa experiência. Alguém se dedica muito aos filhos. E enquanto está na dedicação, nem vê o tempo passar, porque as demandas são tantas e tão desafiadoras que o espírito está naquele movimento. Aí chega um momento que os filhos vão embora. E às vezes o casal fica sozinho. E isso causa uma melancolia, uma certa tristeza. Porque aquele movimento sumiu, desapareceu. Aí nós vamos fazer uma pergunta. Mas essa pergunta que nós vamos fazer não é para entristecer. Nós estamos falando da melancolia para nós nos libertarmos dela, né? Às vezes, aquele movimento que a vida traz, às vezes a gente tem um monte de filho, às vezes a gente tem um monte de serviço, enfim, a vida nos ocupa, cada um de nós, com alguma coisa. E às vezes a gente faz um planejamento reencarnatório para tudo aquilo amainar num certo tempo e nós ficarmos mais conosco mesmo. E quando a vida toma essa direção, se aquele movimento que nós fizemos, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja com a família, que exigiu de nós tudo ou quase tudo e que nós estávamos naquele movimento, né, de socorrer, de amparar, de fazer, se tudo aquilo que nós fizemos enriqueceu o mundo íntimo, quando tudo isso parar,
a riqueza vai ser tamanha que a gente não entra na melancolia. Porque eu olho para trás e vejo a mim mesmo um espírito experiente naquilo que eu fiz. E não fiquei na fazeção. Porque o que acontece conosco é que às vezes nós somos tomados o tempo todo de demandas e demandas e demandas, e nós fazemos, quando vê o tempo passou, só que nem sempre nós fizemos por dentro. Às vezes nós fizemos por fora. Mas isso não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Por que que não é de todo ruim? Porque também isso é experiência. Isso também é experiência. Experiência da fazeção. Porque muito tempo nós fomos espíritos ociosos. E a gente sai da ociosidade na fazeção. Então, eu tenho uma irmã que tem 5 filhos. Imagina o tanto de fazeção, né? Bastante. Mas, ela deve até estar me ouvindo, então vou pedir licença e desculpa ao mesmo tempo. O tanto que ela teve que sair de uma ociosidade interna para poder viver essa experiência, não é? Se ela fez só fazeção, tá ótimo, porque era ociosa, saiu da ociosidade. Se fez a fazeção e, além disso, construiu uma experiência íntima, poderosa, então ela não vai passar pela melancolia. Porque passar pela melancolia é uma experiência. Da gente entender que nas perdas, os filhos foram embora, ou o marido foi embora, ou os familiares foram, né? Que experiência é essa? Porque às vezes a gente faz um planejamento reencarnatório para, no final da existência, ficar sozinho. Quando a gente diz assim, ficar sozinho, eu vou ficar com as minhas experiências, que foram tão valorosas, tão importantes ao meu espírito, que eu sinto o meu mundo íntimo enriquecido. E essa melancolia, ela se pronuncia de maneira bem pequena. Quando nós não fazemos essas construções, quando nós não nos enriquecemos o tanto que poderíamos ter nos enriquecido, o que acontece conosco? Nós ficamos em busca de alguém, de muita coisa, para preencher uma situação íntima que não foi suficientemente construída. Não estamos no zero. Não estamos no zero. Mas a construção não foi o quanto poderia ser. Porque o nosso planejamento reencarnatório, ele é todo para a aquisição de experiências que não possuímos. Todinho, do começo ao fim, é para a aquisição dessas experiências. Na medida que nós vamos fazendo essas aquisições, a alegria se torna ininterrupta. Por quê? Nos sentimos absolutamente ricos. E riqueza para nós espíritas é o quê? O que é para nós riqueza, nós espíritas? O que os espíritos nos falaram? Rico é o mais rico é aquele que tem menos necessidade de tudo. Por quê? Aonde que ele recorre? Dentro dele. Né? Então, quando o espírito é rico, milionário,
ele tem um estado de alegria, de felicidade, porque ele recorre a ele mesmo. Nas construções que ele fez. Então, se a gente fica amuado, se nós ficamos entristecidos, melancólicos, certamente estamos deixando de fazer as construções que aquela situação que nós estamos vivendo está nos proporcionando para nos fazer mais ricos. Tem alguma lógica? Será que tem alguma lógica? Né? Veja bem, não que nós vamos falar assim, olha, sabe de uma coisa, eu sou autossuficiente, construí um patrimônio interno, sou maravilhosa, linda, espetacular, não preciso de ninguém, eu me basto. Obviamente que não é nada disso, né? O que nós estamos dizendo é assim, às vezes nós vamos viver pela própria situação do planejamento reencarnatório, um certo quantum de solidão, entre milhões de aspas, porque solidão é falta de solidariedade, mas aquela ausência das pessoas queridas, né? Vamos viver um tempo mais circunscrito a uma situação em que vamos estar mais distante daqueles que são nossos afetos. E isso tem uma importância capital. Porque, por exemplo, aqueles espíritos que nos trazem espetaculares exemplos espetaculares, como por exemplo, Paulo, quantas vezes ele ficou preso? E às vezes ficou preso sozinho. Às vezes ficou preso com alguns e outras vezes ficou sozinho. Que experiência é essa para o espírito? Então, eu preciso ficar sozinha, muitas vezes. Eu comigo mesmo. E se eu não der conta, eu vou falar, nossa, não estou dando conta. Então, preciso de novas construções, mais profundas, mais intensas, que me sustente. Então, esse movimento da alma, ele é muito importante. Desistir, como a Célia colocou, quando nós ficamos muito melancólicos, nós estamos dizendo assim, ó, isso aí não quero, tá? Isso aí que eu estou vivendo, não quero, tá? Quero outra coisa. Mas se você não aproveitar nesta, vai ser na próxima. Porque essa experiência nós vamos ter que adquirir. Ela está sendo oferecida agora, como oportunidade evolutiva. Agarra, entende, aproveita, vive com intensidade e se enriquece. Esse é o caminho. Vamos pensar sobre isso. A gente está iniciando esse tema, né? E vamos avançando. Porque tudo é importante, né? Nós entendermos a luz do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui, de nos tornarmos, Mestre amado, espíritos experientes nas situações que o Senhor nos oferece. Mil vezes obrigado, Mestre, por estas lições de vida eterna, por este chamamento diário que o Senhor nos faz, para que possamos nos tornar espíritos melhores,
mais dispostos ao bem e à verdade. Que todas as situações da nossa vida possam ser vividas com alegria, com bom ânimo, com esperança. Rogamos ao seu coração, Senhor, paz e bom ânimo. Que nós possamos nos tornar espíritos saudáveis, pelo bem que produzimos, pela alegria que construímos em nossa intimidade. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Visita a cada um deles. Oferece-lhes alegria, bom ânimo, esperança, saúde, para que eles experimentem o que experimentamos nesta hora. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos. Verte seu olhar doce e misericordioso sobre todos os nossos irmãos que sofrem na terra. Aqueles que se encontram constrangidos pelo mal, que são visitados pela violência, que eles possam orar e superar esses momentos. Ampara, Mestre, nossos irmãos que passam pela penúria material, que eles igualmente, Senhor, possam buscar em Ti os recursos para superarem os momentos de dor. E nós outros, Mestre, em prece, rogamos ao seu coração que possamos, no Brasil, executar as nossas mínimas tarefas que nos foram confiadas, para contribuir para que essa nação seja a pátria do Evangelho. Nós todos brasileiros, onde quer que nos encontremos, façamos as nossas tarefas, mínimas tarefas, levando luz e bom ânimo a todos aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.